Estude. Galerinha, a gente começa aí o estudo físico dos gases. Gases é um tópico também muito importante. Você conhece aí, nesse caso, que ele é, ou reconhece, né, que ele é um dos 3 estados físicos básicos que você tem na matéria. Sólido, líquido e estado gasoso. Bom, vamos comparar, por exemplo, o estado gasoso com o estado sólido, para ver qual é a relação em relação à sua forma, né, e também o volume. Bom, se você pegar um sólido, por exemplo, esse giz, você sabe que ele tem uma forma fixa, que não vai ser alterada, caso eu não use, evidentemente, e um volume também fixo. Então, eu já posso considerar que, em relação ao sólido, ele tem uma forma fixa, ou seja, não variável, e também o seu volume ele é fixo aí. Muito bem, não muda. Bom, em relação ao estado gasoso, a sua forma ela não é definida. Né? Um gás ele assume a forma do seu recipiente. Por exemplo, se você encheu aí uma bexiga do Mickey, né? Uma bexiga do Mickey lá, você tem a forma do gás do Mickey, nesse caso. Então, o gás vai assumir a forma do recipiente. Se o recipiente, então, o cilindro está todo retorcido, a forma, nesse caso, vai ser a forma do próprio cilindro. Né? Eu já posso considerar, então, que para um gás, a sua forma ela é variável, ó, variável nesse caso, tudo bem? Variável. Perfeito. Bom, em relação ao volume. Bom, o volume também é um volume variável, depende do volume do recipiente. Uma coisa interessante em relação aos gases é que o volume ele tende a ocupar o volume total, né, do local onde ele contém. Então, por exemplo, se eu soltar aqui nessa sala, ou na sua sala aí onde você se encontra, um gás, ele vai se dissipar totalmente pela região da sua sala, né? Tem como provar, por exemplo, se você aí passa, então, perto de uma pessoa que está muito perfumada, né? Você sabe, o perfume dessa pessoa tende a se espalhar por todo o ambiente, e aí você sente aquele cheiro delicioso, né? Ou então, por exemplo, de um alimento. Se você deixa aí no canto da sua sala um pedaço de pizza, né, aquecido, você vai ver que de repente ele começa a tomar todo o espaço aí da sua sala. Então eu posso falar também que o volume, né, para o gás, ele é variável, ó. Depende do volume realmente do recipiente, né? Ele vai ter o volume do recipiente que o contém, certo? Bom, em relação ao estado gasoso, que eu posso considerar moléculas ou então átomos. Átomos se eu estiver trabalhando, por exemplo, com gases nobres. Você lembra que o gás nobre não faz ligação química entre si. Se encontra isolado aí na natureza na sua forma monatômica. Bom, para não ficar muito confuso e falar em moléculas, em átomos para cá, eu vou chamar particularmente de partícula. Os gases do estado gasoso são formados de partículas, átomos ou moléculas. E essas minhas partículas se encontram extremamente afastadas, né? Eu consigo provar para você que eles estão muito afastados. Quer ver? Tá aqui, né? Você está vendo os gases que se encontram aqui? Mas evidentemente que tem gases, senão não estaria respirando, por exemplo, né? Mas a lousa você consegue ver tranquilamente. Isso se dá justamente pela distância entre as partículas, né? No estado gasoso, as partículas estão extremamente afastadas. No estado sólido, as partículas estão muito juntas. É por isso que a gente consegue ver tranquilamente. Bom, em relação ao movimento, né? O movimento dos gases é extremamente contínuo. Não para, né? Você sente aí o gás passando para lá e para cá. Você está se movimentando, você está também movimentando os gases ao seu redor. Bom, o que mais? Você também tem uma alta compressibilidade e também expansão. O gás é facilmente compressível ou então se expande aí, né? Você pode pegar uma bexiga e pode começar a espremer ela. Você vai ver que o gás começa lá a ser comprimido. Ou então, por exemplo, num pneu de uma bicicleta, né? Você pode encher e comprimir bastante esse gás. Ou então, se você aquecê-lo, por exemplo, num balão de ar aquecido. Você pode aquecer, ele vai se expandindo, né, tranquilamente. Ao contrário, por exemplo, se você comparar, nesse caso vamos comparar com o estado líquido. O líquido ela tem uma compressibilidade muito baixa, né? Você pode encher um copo lá, pode ficar apertando esse copo que não adianta. Você não vai baixar o volume, o nível desse meu líquido. O gás já não, né? Você consegue aí, colocando força, comprimi-lo cada vez mais. Tudo bem, galerinha? Bom, essa parte aqui é uma parte interessante que diz aí quais são as características gerais do estado gasoso, né? Ou então das partículas que formam o estado gasoso. O que mais que você tem que saber no estudo dos gases, né? Você tem que considerar quais são as variáveis do estado. Bom, basicamente você vai ter a pressão, né, dada pelo P minúsculo nesse caso, a temperatura, o meu Tsão, né, T maiúsculo, e o volume,
São essas três variáveis que a gente tem que considerar para o estudo físico dos gases, né? Então eu separei aqui algumas coisas interessantes. Olha só, a pressão, que eu vou chamar de P, né? Mais para frente vai ser explorada aí na física, que é a relação da força sobre a área. Bom, pressão então é a relação de força pela área. Legal. O que a gente precisa saber, nesse caso, para o estudo dos gases? São as unidades, nesse caso, da pressão. A gente vai trabalhar, olha só, com atmosfera, né? Vamos trabalhar com milímetro de mercúrio, o Torricelli, chamado de Thor, o bar, o Pascal e assim por diante. Bom, em grande verdade, para química em específico, a gente vai trabalhar com ATM e milímetro de mercúrio, né? São essas duas unidades que você tem que considerar. A grande sacanagem é que os exercícios fazem o seguinte: eles começam a trabalhar com uma unidade diferente e pergunta em outra, né? E você tem que saber fazer essa conversão, né? Se for uma unidade muito diferente que você nunca trabalhou, o exercício o seu examinador fornece. Ele fala assim: olha, Pascal tem tanto em relação à atmosfera e assim por diante, né? Mas uma que é interessante você saber mesmo é a relação entre aliás, a atmosfera e o meu milímetro de mercúrio. Olha, quando você está lá no nível do mar e tão somente no nível do mar, você tem exatamente uma atmosfera de pressão, né? Uma atmosfera de pressão equivale em milímetro de mercúrio a 760, né? Um ATM é 760 milímetros de mercúrio. Eu até posso falar mais. Um ATM é 760 milímetros de mercúrio e também 760 Thor. É a mesma coisa, milímetro de mercúrio para o Torricelli. Bem, galerinha, cuidado aí na hora de fazer as transformações. O estudo do gás e também fazer aí contas com gases é simples, né? Mas você pode esbarrar em duas situações complicadas. No cálculo, e aí envolve a matemática, e também nas transformações de unidade. Aí vale também a interpretação do exercício. Muito bom. Bom, dois aqui, o volume, né? O volume a gente vai trabalhar com várias unidades também. Você tem o ml, que eu posso considerar sendo igual ao centímetro cúbico, o litro, né, que equivale aí igual, né, mesma coisa em relação ao decímetro cúbico, né? Então, cuidado. Transformações também são importantes. Olha, cada 1 litro eu possuei um total de 1000 ml, né? Cada 1 litro são 1000 ml. E, basicamente você vai trabalhar muito com a conversão dessa unidade aqui. O cara vai pedir em litro, vai dar em ml e assim por diante, né? Eu posso entrar também, por exemplo, com o metro cúbico, né? Metro cúbico já é um pouquinho maior em relação ao litro, né? Cada 1 metro cúbico eu tenho um total de 1000 litros. É a caixa d'água que a gente tem, por exemplo, aí nas nossas residências aqui no Brasil, né? Uma caixa d'água de 1 metro cúbico você tem exatamente 1000 litros. Muito bem. O que mais? A temperatura, turminha. Ó, a temperatura é super importante você prestar atenção. Porque obrigatoriamente no estudo físico dos gases a gente tem que trabalhar em Kelvin, né? A temperatura sempre tem que dar em Kelvin. E, não vem falar em graus Kelvin aqui, hein? Não tem nada a ver. Aqui a gente fala de Kelvin puramente, né? Bom, você sabe que a gente trabalha aí na temperatura em graus Celsius. Por exemplo, hoje está aí por volta dos 18, 19 graus Celsius. Está um pouquinho frio aqui, né? No estúdio ainda está um pouquinho mais agradável, mas lá fora está bem frio. Mas nesse caso, a gente não vai trabalhar na área de fazer cálculo com graus Celsius. A gente tem que trabalhar obrigatoriamente em Kelvin. Para fazer a transformação é simples, olha só. Você pega a temperatura que é dada em graus Celsius e soma 273. Soma 273 a temperatura em graus Celsius, você tem a temperatura em Kelvin, né? Por exemplo, 27 graus Celsius equivale aí a 300, nesse caso aí, 300 Kelvin. E aí, com 300 Kelvin, você pode fazer a conta numa boa. Tudo bem, turminha? Tranquilo? Bom, então essa parte básica aí que você tem que saber para começar a fazer o estudo dos gases. Aguenta aí, eu vou te mostrar o que a gente pode fazer de interessante com conta e com os gases, evidentemente. Até já! Muito bem, galerinha, olha só. Agora a gente começa a fazer algumas transformações gasosas, também conhecida como lei dos gases, né? Na transformação, o interessante é o seguinte: você tem uma variável sendo mantida constante. Mas Igor, para, já não estou entendendo. Como é que uma variável é mantida constante? Não, calma. Variável do estado, pressão, volume e temperatura, né? Elas podem mudar ou podem permanecer constantes. Então, uma dessas três variáveis é mantida constante, enquanto as demais sofrem alguma mudança, né? E nesse processo de mudança, tendo uma constante, a gente pode avaliar o que vai acontecer ou não em relação ao gás, né? Bom, basicamente nós temos aí a transformação que é dita isotérmica,
né? A isobárica e a isovolumétrica, né? Iso, eu acho que você sabe, mas se você não sabe, não tem problema. Iso significa igual, né? Isotérmica é uma transformação justamente onde a minha, termo, lembra aí, temperatura, né? Justamente a minha temperatura vai ser permanecida constante, né? Então, numa transformação isotérmica, a temperatura é mantida constante. Isso. Numa transformação isobárica, iso você sabe que é igual. Então, nesse caso aqui, baros vem de pressão. A pressão é mantida constante, ou seja, ao longo dessa transformação, a pressão ela é mantida constante enquanto as outras variáveis sofrem alguma mudança. E no final, a isovolumétrica, também chamada de isocórica ou isométrica, você tem mantido igual, adivinha só? O meu volume, né? Então, nesse caso, o volume é mantido constante, enquanto todas as outras variáveis aí sofrem alguma mudança. Vamos começar então nesses casos, fazendo o estudo da transformação que é dita isotérmica. Olha só, já coloquei aqui para você. Numa transformação isotérmica, a temperatura ela é constante. Ou seja, eu vou ter uma relação entre pressão e volume. Turma, eu vou começar a fazer alguns exemplos e é interessante que você não precisa ficar decorando muitas coisas. Você sabe das três variáveis? Sim. Você sabe manter uma constante e fazer a relação entre as outras. Se você sabe algum exemplo na sua cabeça, fica fácil você tirar a lei tranquilamente depois. Não fica tentando decorar muitas coisas, não. Dá uma olhadinha aqui, ó. Eu tenho um recipiente, né? Nesse recipiente aqui eu tenho então um gás. Esse gás é mantido, né, por um êmbolo móvel, né? Esse êmbolo aqui, ó, essa parte ela pode se movimentar para cima ou então para baixo, né? Tem um volume 1, que eu chamei de V1 ali, e a pressão inicial eu vou chamar de P1 dentro desse meu cilindro. Eu vou te fazer uma pergunta. Por que aquele cilindro ali, no caso, o meu êmbolo, não desce e nem sobe nessas circunstâncias? Né? Porque ele pode fazer esse movimento, para cima ou para baixo. Por que ele não está fazendo? Bom, provavelmente o êmbolo não se move, nesse caso, porque a pressão interna do gás se igualou em relação à pressão externa do local ou do ambiente onde se encontra esse recipiente, né? Então, às vezes, é muito comum alguns exercícios fazerem algumas perguntas, né? Só fazendo um parênteses aqui nessa situação, que ele fala assim, olha, eu tenho uma lata spray de um determinado desodorante. Nesse caso, então, o desodorante eu tento aplicar e verifico que não sai nada de dentro da lata. Bom, isso quer dizer que dentro da lata, então, não há nada. Não há nada? Vácuo, então, naquele caso? Não, turminha, toma cuidado. Isso indica que a pressão interna do gás que se encontra lá dentro se igualou à pressão externa do ambiente onde você se encontra. E aí ele não consegue mais sair, então, nesse caso, de dentro da lata, pensando assim. Quando a lata estava cheia, estava pressurizada, a pressão interna é maior em relação à pressão externa. E aí, quando você acionava o gatilho, o líquido saía de dentro da garrafa, né? Bom, aqui, então, se o meu êmbolo não está se movimentando, é por conta justamente da pressão interna ser exatamente igual em relação à pressão externa. O que eu vou fazer aqui? Bom, mantida constante a minha temperatura, eu vou adicionar um peso aqui em cima. Vou colocar um bloco, sei lá, de qualquer coisa, um paralelepípedo, por exemplo. O que você acha que vai acontecer em relação, nesse caso aí, ao êmbolo? Se eu coloco um paralelepípedo, sobe ou desce? Bom, fica claro que nesse caso, o meu êmbolo aqui, ele vai aí, sofrer, né, uma descida, por conta justamente da adição desse meu peso. Bom, se eu coloquei essa massa aqui em cima do êmbolo, então vou chamar de P2, né? O gás está lá dentro. Bom, o gás agora, então, ele está aqui, numa região muito menor. Ou seja, se eu tenho uma região muito menor, isso quer dizer que o volume ele foi alterado. Vou chamar de volume 2. Muito bem. Bom, então observe a relação. Nesse caso, eu tenho aí, quando a temperatura ela é mantida constante, né? A pressão, nesse caso aí, vai variar, bem como varia também o meu volume. Mas o que vai acontecer nessa situação? Turma, quando a pressão aumenta, né? Quando a pressão está aumentando, eu percebo que o volume está diminuindo. Perceba, uma está aumentando enquanto a outra está diminuindo. É o que eu consigo perceber pelo meu desenho. Na matemática, o pessoal fala o seguinte, olha, quando duas grandezas, né, relacionadas entre si, uma aumenta e a outra diminui, elas são ditas inversamente proporcionais. E grandezas inversamente proporcionais, elas são multiplicadas entre si. Então, eu já sei que pressão vezes volume, né, elas são inversamente proporcionais.
para que uma seja mantida constante. Ou seja, para que a minha temperatura seja constante, quando a pressão aumenta, o volume diminui e vice-versa, né? Então eu posso pensar nessa transformação da seguinte maneira, ó, pressão 1 vezes o volume 1, ou seja, a pressão e o volume no meu estado inicial, ela tem que ser igual, nesse caso, ao meu estado final, dependendo da variação. Se a pressão aumenta, que eu vou chamar de P2, obrigatoriamente o volume 2 tem de ser menor, né? Para que eu tenha sempre a temperatura mantida constante, né? Então, olha só, toma cuidado. Vou fazer o seguinte raciocínio novamente. Olha, estava tudo lá bonitinho, paradinho. Volume 1, pressão 1. Eu aumentei a pressão. Olha só o que acontece quando eu aumento a pressão aqui em cima. O volume diminui, né? O gás está num volume menor agora. Muito bem, mas a temperatura sempre foi constante. Bom, nesse caso, como a pressão aumenta e o volume diminui, as grandezas são inversamente proporcionais. Sendo assim, elas se multiplicam entre si. Olha lá, grandezas que são inversamente proporcionais se multiplicam entre si. Na minha transformação, ou na minha lei gasosa, também chamada de lei de Boyle, está aqui. Olha lá, a condição inicial tem que ser igual à condição final, então P1 vezes V1 tem que ser igual a P2 vezes V2 nessa situação. Tudo bem? Tranquilo? Muito bom. Isso daqui é uma aplicação direta da respiração pulmonar, por exemplo, né? A nossa temperatura é sempre mantida constante, mas aí você tem o aumento da caixa torácica e diminuição, né? Aumento da pressão e também diminuição da pressão interna lá nos pulmões. Por isso que o ar entra e o ar sai espontaneamente, nesse caso, quando a gente está num processo de respiração, né? Respiração pulmonar. Bom, graficamente eu posso colocar o seguinte, a relação de pressão por volume, como são grandezas inversamente proporcionais, tá aí, elas sofrem uma curva, né? Essa curva é chamada de hipérbole. Essa minha reta aqui, em amarelo, né? Essa minha curva em amarelo, nesse caso, é chamada de isoterma, né? Justamente, todo ponto dessa curva aqui possui a temperatura constante. E eu verifico justamente uma coisa, olha só. Quando você tem uma determinada temperatura e pressão, se você faz a variação, por exemplo, eu quero, nesse caso, diminuir a pressão. Mas para diminuir a pressão, eu preciso aumentar o volume. Olha lá, aumentando o volume, eu diminuo consequentemente a minha pressão. Mantida sempre a temperatura constante. Tudo bem, galerinha? Beleza? Vamos tomar cuidado aí. Bom, eu ainda tenho um pouquinho mais para falar sobre as transformações são isobáricas e a isovolumétrica. Aguenta um pouco, eu já troco de lousa e te mostro mais essas coisas aí. Até já! Tudo bem. Olha só, então temos aí a transformação isobárica e também a transformação isovolumétrica para comentar rapidamente, né? Eu vou fazer o mesmo esquema que a gente trabalhou com os recipientes, porque a ideia é muito boa. Se você sacar como é que funciona isso daqui, é fácil, não precisa nem ficar decorando muita coisa. Dá uma olhadinha. Ó, se a relação é isobárica, minha transformação ela é dita isobárica, então a pressão ela é mantida constante. Aí eu tenho uma relação entre volume e temperatura. Essas minhas duas variáveis podem sofrer mudanças, enquanto, né, a minha terceira, ou seja, a minha pressão, é mantida sempre constante. Então tá aqui, eu tenho de novo aquele mesmo recipiente com um êmbolo móvel e o gás lá dentro, né, tá lá, contido. Lembra que nesse caso não há variação em relação ao êmbolo, porque a pressão interna e a pressão externa deve ser realmente igual. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou aqui, né, aumentar a temperatura nesse sistema, né? Porque eu sei que eu posso variar a temperatura. Como é que eu vou fazer isso? Adiciono aqui uma chama, uma fonte de aquecimento. O que você acha que vai aquecer? Aliás, o que vai acontecer, já dei a resposta para você, né? O que vai acontecer lá dentro do recipiente? Vai ter um aquecimento, evidentemente, né? Mas as partículas, você acha que vai ter uma movimentação maior ou menor em relação a elas, né? Se você tem um aquecimento, é muito provavelmente que as partículas comecem a se agitar muito mais rapidamente. Se você tem uma agitação, então com certeza vai ter que ocupar um volume maior. Esse meu êmbolo vai tender a subir ou vai tender a descer? Ou seja, comprime ou expande? Nesse caso, com o aumento da temperatura, o êmbolo permite então uma expansão. O gás aqui, olha só, ele vai sofrer uma expansão. Olha o meu êmbolo para onde foi, né? E o gás que estava lá confinado vai ter então um volume maior para justamente ocupar.
Lembra que o gás sempre ocupa o total do seu recipiente. Bom, em relação ao volume, eu já consigo perceber que o volume 2, ó, nem vou te dar a dica, o volume 2 comparativamente ele é maior. A temperatura 2 também nem vou te dar a dica, ó, ela é maior. Bom, o que eu consigo observar, né, nesse ponto e que é diferente em relação à transformação que nós vimos anteriormente, né? Lá, quando a pressão aumentava, o volume diminuía. Eram grandezas inversamente proporcionais. Aqui não. Quando a temperatura aumentou, porque eu coloquei essa minha chama, o volume também aumentou. Houve uma expansão. Nesse caso, então, uma aumenta e a outra aumenta também. Bom, matematicamente eu falo que as duas grandezas então são diretamente proporcionais. Quando uma aumenta, a outra também aumenta. E nesse caso, grandezas que são diretamente proporcionais se dividem. Então lá, grandezas que são diretamente proporcionais se dividem. Bom, tem que dividir volume por temperatura. Tá aí, né? Bom, elas se dividem para que uma permaneça constante, que é justamente a minha pressão. Para uma transformação, então eu posso falar o seguinte, olha, o estado inicial, então volume 1 sobre temperatura 1, tem de ser igual, nesse caso, aí, a volume 2 pela temperatura 2. Tá aí, a minha segunda lei dos gases, a minha segunda transformação gasosa, né? Bom, como são grandezas diretamente proporcionais, eu posso colocar isso aí também num gráfico, né? Num gráfico, nesse caso de volume por temperatura, eu consigo observar que ele vai me dar uma reta, uma ordem crescente, né? Quando uma coisa aumenta, a outra também aumenta. Olha lá, um volume inicial, certo? Por exemplo, uma temperatura inicial. Se eu estou aumentando, olha só, aumenta também proporcionalmente, certo? Beleza? Muito bom. Agora vamos para o próximo passo. Ó, tem uma transformação isovolumétrica, também chamada de isocórica ou isométrica, né? É mantida constante o meu volume. O volume do recipiente não pode ser alterado. Então, nesse caso, eu não vou trabalhar mais com êmbolos móveis. Eu fixei aqui, ó, o meu êmbolo, né? Não tem mais variação do volume. A relação vai ser dada entre temperatura e pressão. Bom, então tá lá. No estado inicial, eu tenho uma temperatura 1 e uma pressão 1. Tá aí. Tudo paradinho, bonitinho. Eu vou lá, como eu sei que nesse caso eu posso aumentar a temperatura, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá anteriormente, ó. Vou colocar uma fonte de aquecimento aqui. Se está aquecendo, agora você já sabe, o gás tem uma tendência de se expandir, né? Por conta justamente do aumento da energia cinética média das partículas. Mas aqui não tem para onde ela ir, né? Ela vai ter que ficar nesse mesmo espaço, nessa mesma região que ele tinha. Porque o volume não muda, o volume é constante. Bom, a temperatura 2, ó, nem estou te dando a dica, já é maior em relação à temperatura, nesse caso, inicial, temperatura 1. O que você acha que vai acontecer lá dentro do recipiente? A pressão vai aumentar ou vai diminuir? Bom, ó, vou te dar uma dica. A pressão, nesse caso, também está aumentando. Como eu não posso ter a expansão do volume, nesse caso a pressão, então, os gases que estão lá dentro começam aí a se agitar muito, muito mais e aí eu tenho maior pressão no estado final, beleza? Bom, olha que interessante, de novo, né? Eu consigo observar nesse caso que quando eu aumento a temperatura, a pressão também aumenta. Ah, então são grandezas que, né, nesse caso aí, são diretamente proporcionais. Olha lá, pressão, nesse caso, por temperatura, são diretamente proporcionais. Se dividem sempre, hein, turma? Para que uma terceira fique constante aí. Bom, numa transformação gasosa, então, onde o volume é mantido constante, eu posso falar aí, ó, que a pressão inicial, né, sobre a temperatura inicial, ela tem que ser justamente igual, nesse caso, né, à minha pressão final, ou seja, no segundo estado, pela temperatura também final. Beleza? Tudo bem? Aí, tá aí, chegamos à nossa terceira relação dos gases, certo? Aí o gráfico, Iro. Bom, o gráfico serve exatamente o mesmo, é por isso que eu nem coloquei as variáveis aqui, né? Como são grandezas diretamente proporcionais, também vai dar uma reta entre, nesse caso, pressão e temperatura. Tudo bem, galerinha? Beleza? Muito bem. Essa então foi as nossas transformações gasosas, beleza? Na próxima aula eu vou te contar um pouquinho sobre outras coisas, certo? Aguenta um pouquinho só, eu já troco e te mostro essa relação. Até já.
Ó, separei aqui já então todas as transformações que nós vimos, né? Transformação isotérmica, dada aí pela relação de P1 vezes V1, tem que ser igual a P2 vezes V2. Lembra que nesse caso aí nós temos uma transformação onde, né, as minhas variáveis são inversamente proporcionais e eu tenho um gráfico lá que é uma hipérbole. Legal. Resumindo mais, a isobárica, nesse caso aí, você tem então a pressão constante, volume e temperatura variam, de forma, nesse caso, diretamente proporcional. E o gráfico aí me dá uma reta. V1 sobre T1 tem que ser igual a V2 sobre T2, né? Que mais? Na isovolumétrica, o volume é mantido constante, né? Eu tenho também uma relação diretamente proporcional, porque as grandezas aí se dividem. Bom, Igor, é muito chato ficar lembrando, nesse caso, das três equações. As três equações são bem simples, mas eu posso chegar numa equação geral, que eu chamo justamente de equação geral dos gases, somando 1, 2 e 3, essas nossas três transformações. Então vamos ver, como é que poderia ficar, nesse caso aí, as três transformações juntas. Olha só, na isotérmica, pressão está em cima ou está embaixo? Bom, pressão está em cima, então vou considerar aqui P1 e P2. O que mais? Bom, na isobárico, volume está em cima ou está embaixo? Volume está em cima. Então, V1, nesse caso, e V2. E na isovolumétrica, a temperatura está embaixo. Se está embaixo, continua embaixo. T1 sobre T2. Pronto. Juntei as nossas três transformações numa única equação, né? Nesse caso, nós temos a equação geral dos gases. É muito mais simples lembrar dessa daqui, do PVT Povotó, do que ficar lembrando, nesse caso, das três. Porque a partir dessa, você consegue chegar nas três outras relações. Poxa, Igor, então por que você não começou a aula justamente falando dessa aqui e depois ia separando nessa? Não, aí você não teria a observação daquelas situações de aumentar o volume quando aumenta a temperatura e assim por diante, né? Bom, mas o que eu posso fazer com essa equação, ou seja, a equação geral dos gases? Se eu quero uma transformação onde a temperatura é constante, olha lá, tapo temperatura. Eu tenho justamente P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2. Se então, nesse caso, a pressão é constante, olha lá, tapo a pressão. Você vai ver que vai ficar exatamente, ó, V1 sobre T1, V2 sobre T2. Se você quer isovolumétrica, tapa o volume. Olha lá, tapei o volume, você vai ter aí P1 sobre T1, P2 sobre T2. Tranquilo? Muito mais simples de utilizar. Mas nesse caso, lembre-se sempre que a gente está fazendo uma transformação gasosa, onde, né, o número de mols, ó, vou colocar aqui para você, o número de mols do gás, né, de gases aí, é sempre constante, sempre constante. Eu estou variando a condição do gás, mas eu não vario a sua quantidade, né? E sempre vai estar contido num cilindro e eu vou ficar brincando lá com as minhas variáveis. Olha só, eu coloquei esse ciclo aqui em relação de pressão e volume. Eu quero ver se você sabe o que está acontecendo de cada um, né? De cada um para cada um nesse caso. Deixa eu ver, ó. Se eu for, por exemplo, de D para A ou de A para D, né? Deixa eu ver aqui, de D para A ou então de A para D. O que está acontecendo nesse meu sistema, né? Isso daqui é um gás e eu estou brincando com a pressão e com o volume. Bom, perceba que se eu tenho essa variação, sempre, ó, de A para D ou de D para A, o volume é sempre constante. Se é sempre constante, essa é uma transformação nesse caso, volumétrica, né? Fica constante aí. Bom, e de A para B? Deixa eu ver. De A para B, o que está variando? Deixa eu ver, a pressão aqui em A tinha esse valor, depois ele vai para um valor menor em B. Variou. Mas variou também o meu volume. Se varia a pressão e varia o volume, alguém tem que ficar constante. Provavelmente isso daqui, ó, tem uma temperatura constante. É verdade. Na transformação de A para B, ou então de B para A, quem fica constante é a minha temperatura. Então, eu tenho uma isotérmica, né? Uma transformação isotérmica. Eu já posso considerar também aqui, né? Ó, se você observar bem, de C para D ou de D para C, ó, de C para D ou D para C, eu também tenho uma transformação onde a minha temperatura é constante. Então, eu tenho uma isotérmica também. O que mais? Só para finalizar, deixa eu ver aqui nesse ciclo, de B para C, de B para C eu já vejo de cara que o meu volume está constante. Se o volume é constante, eu tenho também uma isovolumétrica acontecendo. Tudo bem, galerinha? Beleza? Bom, então essa é a primeira parte que a gente viu dos gases, né?
as suas características, as transformações, toda ela, a equação geral aqui dos gases e basicamente um exemplo aí do que pode acontecer. Tranquilo? Bom, agora sim, na próxima aula eu te mostro umas outras condições que a gente pode fazer com os gases. Tranquilo, galera? Estude bem essa parte e a gente volta numa próxima aí. Até já. Tchau.